Essa questão das perícias médicas ainda continua essa dificuldade para a sua realização. Tá acontecendo sim a marcação, só que uma marcação a qual joga a perícia médica para o ano que vem. Tem pessoas que encontram assim em estado bastante graus de incapacidades elevados que de fato não podem de maneira alguma exercer uma atividade ali que lhe garanta o sustento e que precisam daquele dinheiro para sobreviver, e as perícias que estão sendo marcadas é lá pro mês 3, 4, 5 do ano que vem. Há também difícil, a possibilidade, né? Difícil mesmo, e quem tem uma certa condição e que de fato consegue se deslocar da cidade, um exemplo de Serra Talhada para a cidade de Petrolina, que fica aqui a 300 quilômetros. Eu costumo dizer que Serra está muito bem localizada geograficamente porque ela fica no meio do estado. Se você quiser marcar para Recife, você vai, que fica também a 400 e poucos quilômetros daqui, né? Se você quiser marcar para Petrolina, você também vai, que fica a 300 e poucos quilômetros daqui. A perícia marcada para a cidade de Petrolina, ela tem vaga ainda para o mês de novembro. Você ainda consegue fazer uma marcação de perícia para lá. E também existe a possibilidade de você conseguir a marcação para o estado do Ceará, que fica aqui próximo em Juazeiro, que também fica a 300 e poucos quilômetros aqui de Serra Talhada, se eu não me engano, e que a pessoa também pode vir a realizar. É uma dificuldade, infelizmente, que o INSS, que a autarquia está enfrentando. Por quê? Qual a origem disso? Em algumas outras rádios, às quais eu sou convidado também, eu sempre venho falando sobre isso, que inclusive o governo está tentando sanar, que é o déficit de servidores, tanto para análise de benefícios requeridos, como as aposentadorias, que são os benefícios programáveis, como também para os auxílios doenças, ou os benefícios por incapacidade temporária / permanente, que é avaliado pelo médico perito, que muitos se aposentaram em decorrência dessa reforma que ia haver. Então, para não perder alguns benefícios das suas aposentadorias, os peritos e os outros servidores pediram aí sua aposentadoria, se afastando, deixando a vaga. Eu andei vendo uma informação de que também esses médicos peritos, eles tiraram ele de um setor e colocaram eles ligados ao Ministério da Economia, e isso também teria prejudicado um pouco da atuação deles. Não sei se isso compromete essa questão do trabalho, mas o grande problema é a questão de número mesmo de profissionais para o número de processos, né, que tem que ser avaliado. Exato, essa realocação que você falou com relação à questão do Ministério, que eles estavam locados em um e foi para outro, o que aconteceu foi abrangiu mais ainda a área de atuação dos peritos. Os peritos do INSS, como os peritos que fazem as perícias na Justiça Federal, hoje eles são conhecidos como peritos federais. Ou seja, o perito, olha só o plano que o governo está querendo. O perito que fez tua avaliação no INSS provavelmente será o mesmo perito que vai fazer tua avaliação na Justiça Federal, porque eles são considerados o quê? Peritos federais. O intuito do projeto do governo é isso. Então, contraditório não existe. Ou seja, é decisão unilateral. Não existe aí a contraprova. Você passa numa perícia médica do INSS. Eu sempre digo que incapacidade é algo subjetivo, muito subjetivo. Alguns médicos, vamos supor, você vai para um médico particular, qual você está ali, oriundo, tá em mãos com todos os seus exames, seus atestados, você fala o que você está sentindo e ele ali que analisa e diz que você tem que se afastar do teu trabalho. E diz, olha, você tem que se afastar aqui por um período de 3 meses. Informa qual é a patologia que tem o CID, que o pessoal diz, e te encaminha, aí você vai com aquele atestado, apresenta na tua empresa. Como tem mais de 15 dias, a empresa encaminha essa documentação para o contador ou para o setor de recursos humanos. Esse setor vai fazer o agendamento do teu benefício. Com o agendamento, a partir do 16º dia, a competência e a responsabilidade para pagar o benefício é do INSS. O que é que acontece no INSS? A demora para a realização da perícia médica, o cara vai ficar aí 3 a 4 meses sem receber. Eu conheço uma pessoa que está nesse rojão aí, já tem mais de 2 meses que não recebe. Exato. Né? Foi dada a entrada, e aí, se o camarada não tiver um plano B, né, para esse período que você só recebeu metade da empresa
e os outros 15 dias está sendo arcado pelo INSS, e você ficar dependendo desse dinheiro, minha gente, pelo amor de Deus. Eu vou usar a linguagem popular, o cabo se lasca mesmo. Lasca. Então ele passa, demora de 3 a 4 meses para a realização da perícia médica e aí ele fica sem receber, até que ele vai no perito e tem que torcer para que o perito, no momento da análise documental e da realização das manobras médicas, constate se o cara está ou não incapacitado, porque se o médico chegar e disser que você tá bom, amigo, você não recebe nada. Aí vai ter que ingressar na justiça pedindo que haja uma contraprova ali da sua incapacidade, para ver se você começa a receber o que você tinha direito até. O doutor Vitor Hugo, agora tem casos, né? Muitas vezes já chegou aqui na nossa emissora pessoas contando, olha, eu tenho isso, aos laudos que eu tenho, você dá para ver realmente que a pessoa tem aquele problema e chega dizendo que foi negado, né? O benefício. O médico disse lá que fez a perícia e ele atestou que ele tem condições de trabalhar. Então, é como você coloca, é muito subjetivo. Subjetivo, traduzindo aí pro pessoal, é de opinião de cada um. Isso, exatamente. Então, assim, é o médico, né? Como você disse, o médico muitas vezes, na particular, ele dá ele entende que você está incapaz. Isso. Aí o cara vai pro INSS, o médico do INSS diz que você está capaz, que você pode trabalhar. É bem constante isso. Aí você vai para um médico da Justiça Federal, o médico da Justiça diz que você está incapaz. E às vezes é o inverso. O da Justiça Federal diz que você está com capacidade, que você pode trabalhar, e você passa novamente no médico do INSS, ele diz que você está incapacitado. Então é uma coisa bem... Por isso que aí as pessoas têm que judicializar, tem que entrar com um pedido, colocar um advogado para fazer sua defesa, e aí é onde eu pergunto, demora muito ou as ações conseguem ser revertidas? Olha só, Tony, graças a Deus, a Justiça Federal, ela tem sido bem atenta com relação a isso. Ela, de fato, ela tem exercido seu papel, que é prestar os seus serviços ao cidadão, tentando trazer ali o equilíbrio dos dissídios sociais, equilibrar ali, aplicando o que está no desenzinho da justiça, aquela balança, e a justiça que é simbolizado pela questão da espada, a sua assertividade ali. Então, a Justiça Federal, ela tem sido bem célere com relação à marcação, por entender as necessidades que o cidadão passa no momento de grande apreensão ali. O cara tá doente, tá precisando daquele dinheiro para poder sobreviver no período de afastamento, para poder voltar ao mercado de trabalho. Então ela tem agido de forma mais séria, mas tem sido bem mais humano do que o próprio INSS, que está demorando aí de 4 a 5 meses para marcar uma perícia. Meu Deus do céu, imagine aí a situação. Infelizmente continua. Tem alguma previsão de melhorar essa questão de marcação de perícias pela sua experiência e também pela militância dentro dessa área de direito previdenciário? Tony, ou é uma coisa que tá longe de acontecer? Eu acredito muito que o governo, ele tá se instrumentalizando, tá melhorando na prestação de serviço para com os beneficiários, para com o cidadão. Um dos instrumentos, uma das ferramentas que está sendo disponibilizada aí pelo meu INSS, um aplicativo fantástico, onde você tem acesso ali a todos os seus dados ali. Agora há pouco você estava vendo aí Lailson Silva ali mostrando aí, né? Lá ele dá tanto tempo que você já tem de contribuição. Mas ele falta para se aposentar. Ele estava fazendo o cálculo pelaquela calculadora de tempo do INSS, que é um instrumento bacana, mas eu acho que ele não é fidedigno ao que de fato a pessoa porventura venha a ter direito, porque tem algumas situações que a gente pode majorar, aumentar o tempo e tal. Então isso aí, o profissional da área jurídica, ele pode facilitar e auxiliar aí o cara a melhorar o seu tempo. Então, voltando aqui à questão das ferramentas, dos instrumentos, tá tendo também a perícia hoje, que chama-se a perícia por apresentação de documentos. Ou seja, essa aí está sendo bem mais eficaz, porque não há necessidade da presença da parte nas autarquias ou na estrutura física do INSS para que o médico possa avaliar se a pessoa está ou não incapacitada. Na verdade, quando você apresenta ali os documentos médicos, cumprindo os requisitos da portaria ministerial, lógico, você cumprindo outro requisito, que é a carência e a qualidade de segurado, praticamente de imediato você tem ali a concessão do seu benefício.
Tem um tempo, lógico, ele tem um tempo pré-fixado. O afastamento ele não pode superar de 90 dias. Passou desses 90 dias, vai ter que marcar a chamada perícia presencial. Aí já vai sofrer aí na espera, no aguardo da realização da perícia, que pode durar mais de 3 meses aí para acontecer. Tem uma pessoa dizendo, olha, boa tarde, sofri um acidente há 4 meses e minha perícia só vai ser no próximo ano. Exato. Me diga aí, como é que absurdo, pode, né? Num negócio desse. A falta de profissional, no caso. Não tem médico perito para fazer suficiente para realizar o ato da perícia. Olha, tem algumas perguntas, eu vou fazer só essa e deixar as demais para depois do intervalo, que é rapidinho o intervalo. A gente tem aqui que trazer recados. Mais um ouvinte está dizendo, olha, Tony Karen, boa tarde, tenho uma filha autista e recebo o BPC dela. Essa é a única coisa, né? A única renda, né? Que ela está dizendo. No caso, o BPC é a única renda. Somos uma família de 4 pessoas e eu tenho fibromialgia e sou representante legal da minha filha. Eu tenho direito de tentar benefício pela fibromialgia também? Pergunta ao doutor Vitor Hugo. Tony, eu costumo dizer que direito de pedir tem. Agora, direito de conseguir, se você vai conseguir o seu pedido, são coisas distintas. Pedir, a gente pode pedir tudo. Se aquele pedido vai ser ou não acatado, seja pelo INSS, seja pela justiça, são coisas distintas. A questão dela ter fibromialgia, que eu considero uma doença bem complexa. É verdade. Inclusive, ela está passando existe um projeto circulando na Câmara e no Senado aí, para enquadrá-la como uma das doenças isentas de carência, para você poder requerer. Carência, para quem não sabe, é um tempo mínimo necessário que você tem que ter na hora de você pedir o benefício. Entendi. Então, essa ouvinte que está falando, ela pode pedir sim, ela pode requerer. Não compromete o benefício da filha dela que recebe um BPC? Como eu te disse, pedir ela pode. Agora, se vai haver ou não consequências, é outra situação. Pode comprometer, como também não pode. Isso aí é uma questão interpretativa. Em que sentido? Se for demonstrado que ela vai gastar boa parte do que ela vai receber para o tratamento da doença, havendo um comprometimento muito grande com relação à questão da renda, esses dois benefícios, eles podem coexistir. Certo? Quais são as situações que o BPC ele vai coexistir com outros benefícios? Quando existe a relativização da renda, dos gastos familiares, onde os gastos com medicação, com tratamento, eles superam ali, superam mais de 50% do benefício que é ganho, certo? Quando existe dentro da casa idosos ou outros beneficiários do BPC. Nessas situações, essa renda, o BPC, ele pode coexistir sem prejudicar o recebimento de um outro benefício. Muita gente fazendo perguntas, né? Tem um ouvinte fazendo o seguinte: Tony, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Vitor Hugo. Eu tenho 54 anos, 23 de contribuição, sou professora e trabalho na mesma escola ainda, na mesma escola. Quando posso dar entrada na aposentadoria, né? Maria Júlia, me responda aí, preciso dessa resposta. Ela está querendo saber. Tem 54 anos, doutor Vitor Hugo, 23 de contribuição e trabalha na mesma escola. Ela é professora. Tem ainda continua uma aposentadoria diferenciada para professor, ou a reforma previdenciária, né, de 2019 ela mudou alguma coisa nesse sentido? Veja, pessoal, faltam alguns dados aí para poder dar mas eu imagino o seguinte: se ela é professora municipal aqui de Serra Talhada, ela vai obedecer a regra do Instituto próprio, Previdência própria, né? Próprio daqui, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errados aí, ouvintes que são bastante antenados e tem deles bastante qualificados aí para uma idade mínima. Se mulher, se eu não me engano, 55. Ela tá dizendo que é particular a escola. É particular, então é no INSS. Ela vai pro regime geral, né? Vai pro regime geral, vai pegar uma regrinha de transição aí, que houve alteração sim na aposentadoria especial do professor, que antigamente o professor se aposentava apenas com 25 anos de
comprovação de atividade em sala de aula. Independente da idade. Independente da idade. Hoje não é mais assim. Eles estipularam a idade mínima para o professor homem e mulher e um tempo mínimo que você tem que estar dentro de sala de aula para poder fazer o pedido, o requerimento. Então, a amiga vai ter que aí ver essa questão também, né? De tempo de escola, de tudo direitinho. Deixa eu ver aqui se tem mais pessoas participando, né? Mandando mensagem aqui pra gente. Teve uma pessoa que tá dizendo o seguinte: olha, boa tarde, essa mesma coisa está acontecendo com meu esposo, que tem câncer de próstata e já foi negado 3 vezes. Foi aquela que, acho que quando a gente estava falando sobre a questão de o médico dar um laudo e quando chega lá no INSS, o médico perito vai lá e nega. E tá dizendo, ela ainda continua dizendo, essa pessoa, e ele ainda está fazendo químio no Recife, hoje mesmo está lá no Recife para tomar uma injeção. Pergunta ao doutor Vitor Hugo se no caso dele não dá direito, né? E o meu irmão, né, teve AVC, ficou paralítico e não teve direito, também foi negado. Então, assim, ó, um AVC que deixou o camarada paralítico, o camarada que está aqui com câncer de próstata, tá em tratamento ainda e os benefícios sendo negados, né? Tony, é uma coisa interessante isso, porque a gente tem que analisar primeiramente que tipo de benefício é que o requerente tem direito. Porque muitas vezes o segurado ou beneficiário, ele não tem o conhecimento técnico do que pedir. Vamos lá, o cara vai no INSS, pede um auxílio doença. De fato, ele vai ser ali constatado, vamos pro câncer, um exemplo. Vai ser constatada a incapacidade, mas o cara não tinha qualidade de segurado, porque o câncer é uma das doenças que está elencados aí na dispensa da carência. Então, possivelmente é o benefício errado a qual foi pleiteado, foi pedido. Vamos para esse rapaz do AVC, provavelmente é o mesmo caso. Pediram aí um auxílio doença e no caso ele não teria aí direito a um auxílio doença, teria direito ao quê? Ao BPC, que também é conhecido como LOAS, como amparo ao portador de deficiência, e no momento do requerimento o cara não cumpria com um dos requisitos, por isso que pode ser isso que tenha sido indeferido, ou como absurdamente acontece, o cara vai lá no médico e o médico diz que o cara tá bom. Então, assim, eu não entendo qual é o critério que eles utilizam para dizer se o cara está ruim ou bom e dar lá o seu parecer, né? Infelizmente tem disso. Muito bem, tem algumas pessoas que estão mandando, eu tenho tantos anos de idade, eu me aposento, então assim, não é tão simples mais, né? Como antigamente, com essa reforma. Tem muitos critérios. Tem né? Sim, que tem. Ó, teve um ouvinte que mandou, boa tarde, ó, quem trabalhou 16 anos fechado e 15 anos na agricultura, tenho 58 anos de idade, aí tem um negócio de uma contagem diferente, porque passou 15 anos como agricultor, aí mais 16 anos fechado em empresa privada, aí foge um pouco, não é considerado agricultura, aposentadoria rural, né? Não, é uma aposentadoria, chama-se aposentadoria híbrida, vai pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição ainda, porque essa pessoa está dentro do regime, ela ingressou dentro da proteção do INSS, assim eu vou dizer, antes da nova previdência, da reforma, mudança, né? Da reforma, exato. Então aí o computo, a soma tanto do tempo rural como também do tempo de contribuição. Mas aí, como ela disse que tinha 16, 15, com 16 dá 31, não atinge, se for mulher, atingiu, que são 30 anos até a reforma. Se completar, se completou pós-reforma, tem que pagar 58 anos de idade, tem aqui. Vai depender, no caso aí, porque é o seguinte, aí é interessante porque a gente brinca com as regras de transição. Essa ouvinte ou esse ouvinte, se for mulher, tem como a gente ver qual das regras mais benéficas ela vai poder se enquadrar para ter direito ao benefício. Mas a gente tem que reconhecer esse período de 15 anos de atividade agrícola, entendeu? Então tem sim a condição de a gente analisar e verificar se cabe ou não a concessão de algum tipo de aposentadoria. Se for mulher, se for homem, ele não atingiu aí, no caso, o tempo mínimo de contribuição, que é de 35 anos, antes da nova previdência, da reforma, aí ele teria que pagar ainda um pedágio para poder se aposentar por tempo de contribuição. Olha, resumindo, gente, são muitos detalhes, difícil gente. de aposentar.
Tá difícil. Toda vez que o doutor Vitor vem falar sobre aposentadoria aqui, eu fico perdidinha, assim, porque são muitos detalhes, mas né, é gente? verdade. Pra gente conseguir entender. Eu não sei como é que ele tem tanta paciência para compreender tanto número, tanta coisa. Porque eu disse a ele, eu não consigo compreender esse cálculo que é feito pelo o INSS, né, para você aposentar. E outra coisa, o INSS nunca bota mais para o beneficiário, ele bota menos. Se ele puder torar você ali o que você já contribuiu, ele tora. E o doutor Vitor Hugo sabe muito bem disso, que tem muitos casos que chegam para ele dessa maneira. E é difícil, tá muito difícil, né, de se aposentar, não tá fácil. E aí eu acho interessante porque uma outra oportunidade nós conversamos que essas reformas, elas são ruins, né? Para quem tá agora na ativa e que pensa, tem uma perspectiva de se aposentar. Mas a gente sabe que essas reformas estão sendo feitas por conta do inchaço do passado, né? Das concessões mirabolantes, né? Que aconteciam, gente que acumulava não sei quantas aposentadorias, e isso uma hora e apertar, a conta chega. Como diz, uma hora o pau quebra, como diz a história. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, Tony, na verdade, o direito previdenciário ele vai se adequando às épocas. Ou seja, a evolução social, a necessidade social faz com que haja uma adequação do direito previdenciário para a concessão. À medida que vai aumentando a expectativa de vida do ser humano, existe sim a necessidade de se adequar o direito previdenciário, ou a questão de concessões de benefícios, de aposentadorias, os fins que são prestados ali dentro do direito previdenciário, porque senão a conta não fecha. Naquele momento que houve aquela implantação daquela legislação, a sociedade vivia uma realidade. Um exemplo, a expectativa de vida era bem menor, era de 60 anos. Hoje em dia houve aí um melhoramento da expectativa de vida do brasileiro. Eu me lembro quando eu estudava geografia, que a gente ia estudar a questão da perspectiva de vida, o brasileiro, a composição social, na época que eu estudei, não sou muito velho não, viu, pessoal? Eu sou novinho ainda, estou em pleno vigor, mas na época a população brasileira era composta por muito mais jovens. Isso. Então não existia naquele momento uma preocupação com relação à dívida da Previdência. Mas o que é que acontece hoje? Com os novos dados tragos pelo próprio IBGE, nós estamos observando e vendo um envelhecimento da população. E à medida que isso cresce, que isso se eleva, vai aumentar o endividamento do governo referente ao pagamento desses benefícios. Então tem que se adequar, muito difícil, porque senão a conta não fecha. Isso é verdade. Deixa eu só trazer, tem muitas perguntas aqui, não vai dar tempo, né? A gente ainda tem outro conteúdo para trazer aqui no programa. Mas tem um áudio aqui da nossa amiga Edivânia, ela tá mandando aqui, deixa eu colocar e vou colocar o retorno também para que o doutor Vitor Hugo possa acompanhar. Vamos ouvir. Boa tarde, Tônia, aqui é Edivânia. Pergunta para eles se eu preciso contribuir com alguma coisa. Meus documentos é tudo de agricultora. E se eu, quando eu for me aposentar, se precisa alguma coisa, contribuir, ter alguma contribuição, algum tempo quando eu for me aposentar. Eu sou microempreendedora, né? Trabalho aqui no mercado, né? Você sabe. Vê só, essa situação dela é bem interessante. Eu conheço a Edivânia, ela tem um box no mercado público, comida muito boa, inclusive, viu? Um abraço para ela. Ela é microempreendedora, mas ela, como ela falou aqui, ela tem também documentos que comprovam que ela foi do campo também. Aí vai complicar no dia que ela for pedir a aposentadoria, doutor. Na verdade, o seguinte, ela só vai ter, no caso aí, uma opção. Esqueça os documentos aí que ela tá dizendo que é agricultora, porque ela não é agricultora. Eu costumo rir com isso. Rir assim, eu acho engraçado, porque quando você vai fazer uma entrevista, no momento do atendimento do cliente, que a gente chega e diz o seguinte: quais são os documentos que você tem como agricultor? Aí são todos, doutor. Aí apresenta uma identidade no CPF, um comprovante de residências que tem a residência lá no sítio e uma carteira de trabalho. Mas não mostra os que são mais importantes, aqueles que são de fato
conhecidos e reconhecidos dentro do INSS como início de prova material. O agricultor, o segurado especial, o agricultor que trabalha em regime de economia familiar ou individual, ele não precisa pagar o INSS, mas ele tem que demonstrar que ele é ou que ele está nesta categoria de segurado. Quais são os documentos, doutor? Olha só, hoje um dos documentos mais importantes para o reconhecimento desse tempo é a DAP, que deixou de ser confeccionada porque vai passar a ser utilizado o CAFI. O CAFI é um documento que vai ser confeccionado para identificar que aquele cidadão está inserido no meio rural, certo? Identidade CPF, comprovante, certidão de nascimento da pessoa ao nascer no sítio. Isso não quer dizer que a pessoa é agricultor. No caso da Edivânia, que tem a comida muito boa, que paga o MEI, continue pagando o MEI, para garantir pelo menos a carência mínima de 15 anos e completar a idade para poder se aposentar aí por idade, certo? Por idade. Como segurado especial, como agricultor, ela pode se aposentar? Pode, desde que ela saia dessa atividade do box que ela possui aí no mercado público. Porque ela hoje, pra zona rural, né? Porque ela hoje ela não é segurado especial. Ela é um contribuinte individual da categoria MEI, certo? Então ela não é segurado especial. Temos que deixar muito claro isso, porque às vezes o pessoal pensa que tem uma documentação, que tirou um documento, uma identidade CPF e acha que é, e não é. Tem outros documentos que são importantíssimos e necessários para esse enquadramento. Muito bem, doutor Vitor Hugo, queria lhe agradecer, tem muitas perguntas, gente, não vai dar tempo de fazer, a gente tem outro conteúdo, como eu falei, e tá andando aqui a hora do programa, mas lhe agradecer. Tinha até uma pessoa fazendo mandou uma mensagem no YouTube da gente, fazendo: boa tarde, tem um zumbido leve nos 2 ouvidos, tem o direito a benefício. Como o doutor Vitor Hugo colocou, as pessoas podem pedir, agora tem que ver a questão de comprovação de laudo, né? Mas essa pergunta dele é bastante interessante, olha só, porque às vezes a gente se atém apenas à concessão do benefício de auxílio-doença, ou vulgarmente conhecido como auxílio-doença, que hoje mudou o nome, né? Ficou uma coisa mais técnica, né? Benefício por incapacidade temporária / permanente, que pode ser, mas o pessoal esquece um benefício que é muito interessante, que eu acho ele bacana, que é o chamado auxílio-acidente. O que é isso? Como é esse benefício? Só para encerrar, Tony, eu tô vendo que você tá olhando pro relógio, que tem as outras coisas e tal, que eu acho bacana, mas... Não, mas eu olhei ali outra coisa na TV ali. Ah, beleza. Que é o quê? Que é quando existe uma limitação, por mínima que seja, tem uma limitação mínima que seja, e que garante ali uma indenização de meio salário. É meio salário, não é meio salário mínimo, não. É de meio salário. Vamos supor que a pessoa receba o teto da Previdência, que é 7.000 e alguma coisa que eu não decoro. Isso eu sempre colo no INSS. E quando a pessoa tem essa limitação, ela vai receber o resto da vida até conseguir se aposentar a metade do teto da Previdência. Porque a legislação diz, ele tem um caráter indenizatório. Então essa pessoa que tem esse zumbido dos ouvidos aí, não sei qual era a categoria ou no que é que ela trabalhava, possivelmente ela pode ter direito. Procura um profissional que entenda da área, mostra a documentação e vê o que é que ele pode fazer por ela. Muito bem. Obrigada, doutor. Um abraço e até a próxima, viu? Pessoal, eu quem agradeço, um abraço forte para vocês, e a gente tá aqui à disposição, sempre que vocês nos convidarem, a gente vai se fazer presente, a não ser que seja por motivo de saúde ou de força maior. Mas muito obrigado, um abraço forte para toda a população, para minha esposa que tá me esperando aqui embaixo, para minha filha que tá em casa, que eu vou dar um cheiro agora, e para toda a minha equipe que compõe lá a Vitor Hugo Advocacia. Um abraço, meus queridos.